Podem sentar, amados irmãos. Pastor Herbert. Meus amados, boa noite a todos aqui presentes, também os amados que estão nos assistindo. Nós estamos dando início à segunda semana teológica aqui na Igreja Evangélica Hebron, um projeto da nossa igreja que iniciou esse ano com uma classe de homens com o propósito de capacitar os homens dessa igreja a se prepararem para servir melhor ao Senhor, seja no ministério em que a igreja mesmo possa assim chamá-los em nome do Senhor, lógico, né? Então nós tivemos a primeira semana no início de janeiro com o reverendo Gilberto Celete, e essa segunda semana com o nosso amado pastor Elias Lima. O pastor em Portugal, e vai tratar do assunto, né, o tema, as 5 solas, e são 12 aulas, iniciando hoje, amanhã e sexta, 6 aulas, e na próxima semana, 8, 9 e 10, as outras 6 aulas. Então, meus amados, foi preparado realmente com amor, com carinho, e assim que Deus possa abençoar o seu servo nessa jornada. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3:18, são as últimas palavras do apóstolo Pedro para a igreja. Ele diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Meus amados, a igreja do Senhor, ela precisa de desenvolvimento, de crescimento espiritual, maturidade espiritual. E como nós vamos crescer? Através do conhecimento de Jesus Cristo. E como nós vamos conhecer mais e mais o Senhor? Através da sua palavra. Eu admiro esses homens, né? No final da sua vida, crescendo, buscando cada vez mais o Senhor. O apóstolo Paulo, nos últimos meses da sua vida, preso lá em Roma, ele manda chamar Timóteo. Ou é João Marcos? Fugiu agora. Marcos, né? Ele diz para ele vir e trazer a capa, que estava frio lá naquela prisão, e não esqueça dos pergaminhos. Um homem maravilhoso, o apóstolo Paulo, querendo mais ainda o conhecimento da palavra de Deus. E estava no domingo, aquele homem ali, pastor Lobato, diz: pastor, eu quero saber mais da palavra do Senhor. Eu também, irmãos. Nós somos estudantes da palavra. Então a igreja preparou e tem preparado o alimento, o bom banquete. Está pronto. Os convidados também divulgamos, mas cabe a cada um de nós buscar, não é? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E a igreja do Senhor hoje está sendo levada porque não tem conhecimento da palavra. E pela graça de Deus, nós vamos ter a segunda semana teológica iniciando hoje, e a terceira está a caminho, já tem data, no mês de setembro, de 12 a 15, com o pastor Genoan, com outro tema, assunto maravilhoso também. Então, que Deus possa abençoar o pastor Elias e a todos nós que estamos aqui e os amados que estão nos assistindo. Gostaria de chamar o pastor Walter, nós vamos ficar em pé, assim cantar o último hino, e a palavra está com o pastor. Aliás, vai ser dividida em 2 tempos, tá, irmãos? Vai ter um primeiro tempo, depois assim um intervalo para a gente esticar as pernas, né? Tomar um café, um leitinho, e depois o pastor continua. É banquete espiritual, meus amados irmãos. Não vamos deixar mesmo essa oportunidade fugir. Pastor Walter.
Muito bem, irmãos, ainda em pé, o hino de número 137, o Pão da Vida, que Deus possa assim abrir o nosso entendimento e preparar-nos para ouvir, absorver, reter, praticar a sua palavra. Cantemos. Vamos abrir nossas Bíblias para Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, e vamos iniciar com a leitura no versículo 41 até o versículo 47. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 e o versículo 41 até o 47. Assim nos diz a palavra do Senhor. Atos 2, 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra, estudar, Senhor, meditar. Entregamos, Senhor, esses momentos nas Tuas mãos, quando vamos estudar esse assunto, que foi de grande importância, Senhor, para a Tua igreja e que tem despertado e também animado, salvo tantas pessoas através dos anos. Que o Senhor possa nos ensinar, que possamos aprender mesmo de Ti, Senhor, e que o Teu nome seja sempre honrado e glorificado. Seja com cada um dos irmãos, irmãs que chegaram aqui, os que estão também ouvindo e vendo. Que o Senhor também possa abençoar, que a Tua igreja possa ser edificada e Teu nome possa ser glorificado, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos, muito obrigado. Bem, hoje nós começamos, irmãos, então essas aulas a respeito dos solas, que são os 5, né? Sola Escritura, que significa somente a Escritura. E o que isso quer dizer? Este princípio afirma que a Bíblia é a única autoridade final em questões de fé e prática cristã. Então esse é o primeiro sola, né? O sola Escritura. O segundo é sola fide. São termos latinos, né? Mas significa somente a fé. Ou seja, a salvação
ela é recebida unicamente pela fé em Jesus Cristo, e não por obras ou méritos humanos. O terceiro sola é o sola gratia, ou somente a graça. Então esse princípio aqui, ele ressalta que a salvação é concedida pela graça de Deus, ou seja, é um favor imerecido. Nós não merecemos a salvação, mas Deus, em sua misericórdia, nos oferece livremente a redenção através de Jesus Cristo. Então veja aí, sola escritura, sola fide, que é sola fé, sola gratia, que é só a graça, e o quarto, solos Christus. Para os irmãos que estão anotando, eu tenho aqui diante de mim um esboço assim reduzido, mas eu tenho toda o PDF do que eu vou falar e eu vou assim dar para os irmãos, tá? Até para os irmãos assim não, como eu posso dizer, não perder, né? Às vezes você vai anotar e perde uma coisa. Então isso daqui que eu vou falar, irmãos, nessas 12 aulas, está tudo escrito. E aí eu vou passar para os irmãos. É claro, pode ter um improviso aqui, acolá, ou uma coisa que o irmão queira anotar, tudo bem. Mas assim, a matéria como um todo, já está tudo em PDF, tá bem? Só para os irmãos ficarem tranquilos, né? Tá, então solos Christus é somente Cristo, né? Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos. Ele é o único Salvador, o único que pode nos reconciliar com Deus. E o último sola é soli Deo glória, que significa glória somente a Deus. Só Deus merece receber toda a honra e toda a glória. Então, uma vez que os irmãos têm aí já o que nós vamos estudar, então antes de falar sobre esses 5 solas, né? Isso começou assim nominalmente, né? Assim, nominadamente, né? Esses nomes assim, desde 1517, que isso vai mesmo aparecer mais, e até depois dos reformadores, esses nomes, né, vão aparecendo durante a vida dos reformadores e depois os puritanos. Mas aí, irmãos, é bom nós sabermos um pouco da história desses 5 solas, como foi que eles vieram a aparecer, né? E por que justamente ali na época dos reformadores? E quando eu estou falando disso, eu estou falando de Lutero, Calvino e Zwinglio, ou Zwinglio de Zurique, né? Então, o que foi que aconteceu? Porque quando a gente fala de reforma protestante, né? Reformar o quê? E por que precisava ser reformado? Então eu tenho que dar aqui para os irmãos um pano de fundo. Por que precisava de uma reforma? O que é que estava acontecendo? Então, nessa primeira parte, nessa primeira aula aqui, eu vou tratar com os irmãos a respeito da necessidade da reforma. Então, a necessidade da reforma, parte 1 agora. Da pureza apostólica à escuridão medieval. Tá? Então agora a primeira, a necessidade da reforma. Era necessário? Sim, era necessário. Nós vamos ver como a igreja saiu da pureza até a escuridão, assim, medieval. Quando nós estudamos os 5 solas, nós precisamos, é claro, compreender por que a reforma foi necessária. E a pergunta que nos guia, irmãos, nesta introdução é a seguinte: como a igreja, nascida em poder e santidade, foi se afastando progressivamente do evangelho até ser chamada por Deus ao arrependimento no século XVI. Então, nesta aula aqui, nós vamos ver 4 coisas. A primeira, a pureza da igreja apostólica, e por isso nós lemos esse texto de Atos. Depois, as sementes da corrupção, nos séculos 2 até o 4. Terceiro,
cristianismo e império, que é lá nos anos 313 a 590, e por último, a idade das trevas espirituais, que é os séculos 6 até o 12º, que fala a respeito da supremacia papal, a ignorância bíblica, a ascensão da penitência, relíquias, indulgências e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui com os irmãos é dar primeiro um pano de fundo, para que os irmãos possam entender por que a reforma foi necessária. O que é que estava acontecendo na igreja? Então, a igreja começou aqui e ela começou a declinar, cair, até vir a reforma para trazer de novo nesse patamar que ela estava. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aí é a doutrina dos apóstolos. Então, começou tudo lá. Os irmãos veem aqui o texto, né? Lá pelo dia de Pentecoste, Apocalipse capítulo 2, o versículo 42, o texto que nós lemos. E o que é que nós vemos lá? O que nós vemos? Nós vemos que a igreja primitiva, ela era uma igreja doutrinária. Doutrinária. Você pode ver que diz assim, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tá? Então, não havia espaço, irmãos, para opiniões pessoais ou tradições humanas. Não tinha na pregação, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso dessa maneira ou daquela, ou até tradições humanas. O ensino dos apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus Cristo e foram enviados por Ele, era a autoridade final. Então eles transmitiam fielmente aquilo que eles receberam de Jesus Cristo. É o que nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios, o capítulo 15 e o versículo 3. 1 Coríntios, o capítulo 15, os irmãos vão ver, sempre o apóstolo Paulo fala dessa maneira. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Nós vamos também ver essa mesma expressão lá em 1 Coríntios 11, 23. Toda vez assim na ceia nós estamos lendo isso, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então essa aqui era a igreja. Esse aqui eram os presbíteros, os apóstolos que pregavam na igreja, pregavam para os irmãos. Era isso que eles faziam. Eles recebiam do Senhor e entregavam para a igreja. Eles não acrescentavam absolutamente nada. Eles pregavam a palavra. Os apóstolos estavam ali como os profetas, né? Os apóstolos serviram no Novo Testamento, assim como os profetas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta dizia, assim diz o Senhor. E ele dava o recado do Senhor. Ele era apenas um canal para falar o que Deus queria. Ele não dava a opinião dele, o que ele acha, o que deixa de achar. Ele só é um porta-voz. A mesma coisa eram os apóstolos. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então esse era o padrão, irmãos. E é isso que nós devemos ter até hoje. Até hoje. Não eu, mas Cristo. Não eu, não o que eu acho, mas o que está na palavra. As pessoas chegam à igreja para ouvir o quê? A palavra, o ensinamento da palavra. E no passado, o que era? Se lia as Sagradas Escrituras, explicavam o texto e depois aplicava na vida dos irmãos. E pronto. É isso que tem que ser feito. Porque o Senhor Deus diz na sua palavra que a sua palavra não vai voltar vazia. Ora, se eu pregar a palavra, mas se eu pregar a minha palavra, o que eu acho, o que eu penso, isso vai voltar vazio. Então, a palavra, ela tem poder. Então, às vezes, os pregadores não acreditam que ela tem poder e começam a ficar contando história, inventando uma coisa, contando outra. Não, pega o texto, lê um texto, explica o texto e aplica o texto na vida das pessoas e pronto. O Senhor Deus vai fazer a sua obra na vida das pessoas. É a palavra dele que foi assim pregada. Era isso que eles faziam, não é? Então a saúde da igreja, ela depende da fidelidade à doutrina revelada, não à relevância cultural ou às tradições assim posteriores, né?
Então, o primeiro aí que nós vimos é doutrina dos apóstolos. Isso aí é o quê? É a pureza da igreja apostólica. A igreja apostólica é o que ela tinha? Ela tinha a doutrina dos apóstolos e mais, uma comunhão genuína. Lá em Atos 2, 42 até 44, nós vemos ali que os crentes, eles viviam como família espiritual, né? Partilhando bens, tempo e vidas. A comunhão era centrada em Cristo, não em preferências sociais, né? A gente vê que às vezes os crentes se dividem, né? Ah, não, você é daquele, você é daquele outro grupo ali. Às vezes os crentes se dividiram, não é para nós nos dividirmos, irmãos. Essas coisas são do mundo, né? Não é para se dividir com um time de futebol, né? Não, o teu time é esse, legal, maravilhoso, o teu time é aquele, bem, sem problema nenhum. Essas coisas não é para dividir a gente, ou partido político também, né? Também, então, não havia na igreja primitiva um clero, irmãos, dominante. Todos eram irmãos, co-herdeiros em Cristo. Ali em Atos 2, 44 a 45, diz que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Romanos 12, 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então a comunhão bíblica é a mais do que a socialização, é a vida partilhada em santidade, humildade e serviço mútuo. Então, como é que era a pureza, né, da igreja apostólica? Tinha a doutrina dos apóstolos, tinha a comunhão genuína e terceiro, adoração simples e reverente. Desse versículo, né, do 42 a 46 e 47, diz lá: o partir do pão, a ceia do Senhor era observada regularmente. A gente sabe pela igreja primitiva que eles faziam a ceia do Senhor todo domingo, cada domingo, porque ele disse fazer isto todas as vezes. Ele não disse fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês. Não tem isso, embora que tenha igrejas que digam, não, só tem que ser uma, não pode brincar com a ceia do Senhor. Não, o Senhor disse fazer isso todas as vezes. Então, podemos nos reunir no domingo? Podemos, então vamos fazer. No outro domingo podemos reunir? Podemos, então vamos fazer. Quanto mais, melhor. Então, eles faziam isso, o partir do pão. Orações. A igreja era uma comunidade que orava e mostrava sua dependência no Senhor. Tinha aí, irmãos, um louvor sincero. Veja só, louvor sincero, sem espetáculo, sem manipulação, sem distrações. Hoje a gente tem várias coisas. É só para chegar mesmo, tocar para a glória do Senhor, né? Sem fazer espetáculo, sem manipular, né? A gente vê às vezes o pregador está pregando, está fazendo o apelo, e tem um cidadão no piano fazendo aquilo para fazer um tom mais emocional, assim. Irmão, sinceramente, quem regenera é o Espírito Santo. Não é um toque mais suave, um toque mais agressivo, nada disso, é o Espírito Santo, a minha palavra. É isso que vai fazer efeito, não aquela coisa emocional. Não vamos atrapalhar o trabalho do Espírito Santo. Ele vai fazer, ele sabe como fazer. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o piano, o violão. É isso que diz? Não. Então, na hora que o pregador está pregando, ou ele vai falando alguma coisa, o cidadão está lá dedilhando, tá alguma coisa, aquele assim, pano de fundo, né? Que é para, assim, aquela coisa mais emocional. Vamos acabar com esse negócio, não é para ter isso não. É uma coisa solene, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, pronto. Não é para ter essas coisas assim, né? Que é uma distração, até perturba. Estou lembrando aqui, o pastor Jander, ele estava contando, ele foi pregar numa igreja, aí o cidadão começou a tocar, e disse, rapaz, dá para parar aí, que está me atrapalhando aqui o raciocínio. E atrapalha mesmo, irmãos. Você está falando, o cidadão está, calma, para aí. Então, não tem que ter essas coisas, essa manipulação, essas coisas assim para... Não, é a palavra pura, simples, né? Tá? Então,
a adoração, ela não precisa de ouro, incenso, ritual, ela precisa da verdade, de reverência, centralidade em Cristo. É isso que é preciso. Então, olha, nós já estamos aí, vamos para o quarto já. Então, a pureza da igreja apostólica. O que a igreja tinha lá, a igreja primitiva? A doutrina dos apóstolos, a comunhão genuína, a adoração simples e o quarto aqui, Cristo como a pedra angular. A igreja, ela é edificada sobre os apóstolos e profetas, sim, mas Cristo é o centro. Ele é o ponto de união, sustentador da igreja, o fim de toda a revelação, como o escritor Hebreus disse, né? No passado, o Senhor Deus nos falou de várias maneiras e tal, mas nesses últimos dias tem nos falado através do seu Filho. Textos que nos provam isso, né? Que Jesus Cristo é a pedra angular. Nós temos aí Efésios 2:20. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então era isso que Jesus Cristo era na igreja primitiva. 1 Coríntios 3:11, o Paulo disse assim, 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então os irmãos estão vendo como que era a igreja primitiva, né? Doutrina dos apóstolos, comunhão genuína, adoração simples, reverente, uma coisa reverente, né? Cristo como a pedra angular. Mas agora, irmãos, vamos para um segundo ponto. E aqui a gente vai ver as sementes da corrupção. As sementes da corrupção. E aqui eu anotei, por exemplo, o que o apóstolo Paulo disse para os presbíteros de Éfeso, quando ele parou em Mileto, ele chamou os presbíteros e ele disse o seguinte, Atos 20:29. Nós estamos entrando no segundo ponto, que é as sementes da corrupção. Estava muito bom a igreja, mas agora lá vem a semente da corrupção. Lembra aquela parábola que o semeador saiu a semear e plantou tudo? Aí quando no outro dia vira o quê? Vira o joio. Aí disseram, mas Senhor, tu não plantasse só o trigo? E da onde veio o joio? Foi um inimigo que semeou. Então ele faz isso. Veio a igreja pura, sem problema, mas agora lá vem o inimigo, lá vem sementes, né? O apóstolo Paulo, em Atos 20, versículo 29, ele diz assim, eu sei, que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens. Veja só o que ele diz, dentre vós mesmos. Se ele dissesse lá, vem um incrédulo aqui, não, é dentre vós mesmos. Levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar da herança entre todos os que são santificados. Então, a gente vê aqui a recomendação, a exortação do apóstolo Paulo para a igreja ter cuidado, porque iam sim surgir dentro da igreja pessoas que iam perverter mesmo o caminho. Então, olha, como práticas aparentemente piedosas afastaram, a gente vai ver, a igreja da simplicidade apostólica. Olha o que a gente vai ver. Primeiro, tradições humanas como autoridade. Então aqui nós estamos vendo as sementes da corrupção. Primeiro, tradições humanas como autoridade. O que foi que aconteceu? Bem, vem aí práticas como água benta, sinais da cruz, jejuns, bênçãos rituais,
começaram a ser ensinadas como doutrina obrigatória. Então note o que os apóstolos deixaram, e agora os discípulos dos apóstolos e discípulos dos apóstolos já estão saindo do caminho. Os irmãos podem lembrar, por exemplo, lá em Apocalipse, o capítulo 2, já no início, quando o Senhor Jesus Cristo escreve à igreja de Éfeso, ele diz: olha, tenho porém contra ti que tu esquecestes o teu primeiro amor. Já estavam se desviando, já tinham se desviado. Então a igreja, irmãos, é desse jeito. Olha, começa muito bem, vai, começa a se desviar. É preciso o quê? Uma reforma. Aí depois ela vai, mais lá na frente ela começa de novo. Nós somos assim, irmãos. Uma tendência para ir para o mal. Então é necessário sempre reformar. Por isso que o lema dos reformadores é: igreja reformada sempre se reformando. Nunca para não. Sempre tem que ficar de olho, porque sempre entra coisa dentro da igreja, e uma delas é tradições. Coisas que não estão nas Sagradas Escrituras. Ah, mas foi o fulano de tal que deixou, não vão. Calma aí, essa tradição é bíblica. Se é bíblica, tudo bem. Mas o que acontece, irmãos, é que essas tradições elas ficam acima das Sagradas Escrituras. Entendeu? E o que a gente vê é que o que foi acontecendo foram pessoas, discípulos dos apóstolos, que com toda boa intenção começaram coisas que depois, assim, deram errado. E aí depois ninguém queria consertar. Por quê? Porque quem fez isso foi o pastor fulano de tal. Foi ele que fez dessa maneira. Embora que a Bíblia está dizendo uma coisa, mas não, mas foi o pastor fulano de tal que deixou assim, e nós não podemos mexer, porque isso já está com mais valor do que as Sagradas Escrituras. E esse é um perigo que nós corremos. Então veja aí, começaram a ser ensinado doutrinas mesmo, não doutrinas, mas tradições, né? E qual era a motivação, irmãos? Era buscar, veja só a motivação, buscar reverência e espiritualidade por meio de rituais. Qual o problema disso? As tradições passaram a ter o mesmo peso ou mais que as Escrituras. Então está aqui as Escrituras, está aqui as tradições, elas vão, agora estão o mesmo peso. Tem o mesmo peso. Qual foi o resultado disso? Comprometimento do sola Escritura. Agora não é mais sola Escritura, agora tem tradições, deixada pelo pastor fulano de tal, deixada que esse pastor fulano de tal, foi discípulo do apóstolo Paulo. Sim, ele não pode errar não, ele não pode ter ensinado uma coisa errada. Ah, mas ele era discípulo do apóstolo Paulo, então tem algo maior do que as Sagradas Escrituras. Então é isso que estava acontecendo, irmãos. Comprometeu o sola Escritura. Não tem mais sola Escritura, tem tradição também. A tradição virou norma de fé. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, irmãos, ele também já fez uma reforma. Em Jesus Cristo foi feita ali uma reforma, porque a igreja, a Israel e tudo, como seu povo, já estava desviado. Jesus Cristo disse na época, em Marcos 7, versículo 8 e 13, ele disse assim: olha, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Guardais as tradições. Você vê hoje, muitos judeus, eles dão muito mais valor ao Talmud, Midrash, que era já na época de Jesus Cristo, né, do Talmud, assim, comentários das Escrituras. Um rabino, um grande homem, escreveu aquilo. E Jesus Cristo já na época já criticava isso, essas tradições. Vocês estão com as tradições maior do que as Sagradas Escrituras. Vocês desobedecem a palavra de Deus por obedecer a tradição de vocês. É isso que acontece. Então já tinha acontecido. Jesus Cristo chamou para uma reforma, né? A coisa ficou bem com os apóstolos, e depois com os discípulos dos apóstolos, começou a sair.
O que aí a gente vê mais? Hierarquia episcopal e o caminho para o papado. Então vá seguindo aí. Nós estamos falando das sementes da corrupção. O que veio? Tradições humanas como autoridade. E agora, hierarquia episcopal e o caminho agora para o papado. Olha que as coisas acontecem devagarzinho. O que foi que aconteceu? Os bispos começaram a se destacar entre os presbíteros. E eu trato logo isso daqui, irmãos, para a gente, para os irmãos já saberem, tá? Veja, em Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 17, Atos 20, 17, olha o que o apóstolo Paulo diz aí. De Mileto, aliás, o Lucas, né? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então veja que a direção da igreja era um presbitério, tinha os presbíteros e tinha os diáconos. Essa é a direção da igreja, não é uma única pessoa, não. Não é uma única pessoa, é um grupo de presbíteros e diáconos. Aqui ele diz, os presbíteros da igreja, mas vá lá para o versículo 28. O Paulo está falando com os presbíteros da igreja. Ele diz assim: atendei por vós quem? Vocês, presbíteros da igreja, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Eu pergunto, ele está chamando bispos a quem? A quem ele está chamando de bispos? Os presbíteros. Então veja só. Qual é a diferença na concepção de Paulo entre o bispo e o presbítero? Nenhuma. Presbítero é ancião. Bispo é aquele que olha de cima, aquele que vigia. Então, um presbítero é uma pessoa experiente, ele não é neófito, e é uma pessoa que olha de cima, que vigia, que olha. É a mesma função, mas olha mais. Ele diz aqui, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para o quê? Para pastoreardes. Então veja, o bispo é um presbítero é um pastor. Então, houve alguma diferença? Não. Então, irmãos, eu sou um bispo, eu sou um presbítero, eu sou um pastor. Pastor Lobato, pastor Herbert, pastor Walter, pastor César, são bispos, são presbíteros, são pastores. O mesmo nome dado para o mesmo homem. Não muda, irmãos. Está aqui, o Paulo está dizendo isso. Chamou os presbíteros. Olha, ele constituiu vocês bispos. Ele está falando com o mesmo grupo de pessoas. Mas o que foi que aconteceu? Mudaram. Agora, aquele que também era presbítero e bispo, agora ele subiu, o bispo subiu, já tem uma patente acima. Da onde foi isso? Como que isso acontece? Mas aqui, o que a gente vê é que os bispos, eles começaram a se destacar entre os presbíteros e ganharam autoridade superior, especialmente os das grandes cidades. Então, um presbítero que é em Manaus, ele é maior do que um presbítero em Manacapuru. Então aqui é o bispo e lá é o presbítero. Os irmãos estão entendendo? Então quem está numa cidade maior começou... Os irmãos estão vendo a semente da corrupção que começou a ter? Qual é a motivação? A motivação era uma organização, coordenação em tempos de perseguição. Então vamos escutar aquele ali, aquele é o bispo, ele que vai governar isso aqui, e aquele ali. Então começou a coisa já semeando para o papado, né? Qual foi o problema aqui, irmãos? O problema é que rompeu o modelo bíblico de liderança plural e colegiada, com presbíteros e diáconos. O que é que nós temos dentro da igreja? Presbíteros e diáconos. Agora, nós temos que entender que dentro do presbitério, até o apóstolo Paulo vai dizendo, ele diz assim: sejam merecedores de dobrados honorários os presbíteros. Então veja, ele está falando da classe dos presbíteros. Ele diz: os presbíteros que presidem bem.
E aí ele vai dizer quem são os presbíteros que presidem bem, aqueles que visitam. É isso que diz a Bíblia? Não, a Bíblia não está dizendo que aquele que preside bem é aquele que visita cada membro todos os dias, toda semana, não. Os que presidem bem são aqueles que se afadigam nas Escrituras, no estudo das Sagradas Escrituras, que nós chamamos dos presbíteros docentes. Os presbíteros que ensinam. Então, dentro da igreja tem um presbitério, mas dentro desses presbíteros tem um que ensina, dois que ensinam. Então, esses são chamados de presbíteros docentes. E os outros? Presbíteros regentes. Então, quando ele diz assim, olha, sejam merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem em exclusividade, especialmente aqueles que se afadigam na palavra. Então, por aí a gente já sabe que dentro do presbitério tem os docentes e os regentes. E também nós temos o quê? Diáconos. Esses presbíteros a gente pode chamar de pastor, pode chamar também de reverendo, não tem importância, é um presbítero, irmãos. Então, acabou-se com o colegiado. Começou a ficar uma pessoa que é mais importante do que os outros. Eu sou o bispo, tu é o presbítero, aquele ali é o diácono, eu já estou aqui elevando. Esse negócio do apóstolo, pai apóstolo, é sempre subindo, querendo ser mais do que os outros, né? O que foi o resultado disso? Uma estrutura piramidal que prepara o surgimento do papado. O que mais nós temos? Nós temos o ascetismo, isso aqui é um terceiro, a espiritualidade pelo sofrimento, ou seja, se eu sofrer, eu vou ser mais espiritual, eu tenho que sofrer. Até nós já vimos isso, por exemplo, quando, assim no campo, né, alguém está capinando, está cuidando do terreno, assim, né, roçando. Ei, rapaz, o que está fazendo aí? Não, eu estou pagando aqui meus pecados. Ou seja, ele tem que sofrer para poder se santificar. A carne tem que sofrer para eu me santificar, né? Então começou ali o ascetismo. O que é isso? É uma disciplina física rigorosa, seja no celibato, jejuns, isolamento, autoflagelação. Lembra quando Lutero estava no convento? Aí ele, né, se maltratava, se judiava e tudo, né? A motivação. Qual era a motivação disso? Rejeição do paganismo, desejo de santidade, influência que tinha platônica, aquele pensamento de que o corpo é mau, o espírito é bom. Mas a Bíblia diz, né, oferecer os vossos corpos, né, como sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. Mas é o pensamento, não, a carne é má, o espírito é bom. Isso já estava lá entrando também dentro da igreja. O problema é, introduz a ideia, isso tudo, né? Introduz a ideia de salvação meritória, por mérito, como se a graça dependesse de sofrimento. Somos salvos pela graça, não, mas temos que sofrer um pouquinho. Jesus fez a parte dele, mas também nós temos que fazer a nossa. Tem que ter aqui um sofrimento. Qual foi o resultado disso, irmãos? Corrompeu o sola gratia, ou a graça somente. Somos salvos somente pela graça. Então, essas coisas todinhas corrompeu esse sola gratia, né? A salvação parece vir por esforço humano. Eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que fazer por onde? O que é que teve também? E aqui é um quarto ponto, né? Quarto ponto não, subponto aqui dessa contaminação. Culto aos mártires e relíquias. Tudo isso aqui, irmãos, começou com boa intenção, tá? As coisas começam com boa intenção. Começou bem. Honra aos mártires fiéis, exemplo de coragem e fé. Por exemplo, imagine o Inácio. Inácio, que foi preso em Antioquia, foi levado todo o caminho até para chegar em Roma, para ser comido pelos leões e tudo. E por onde ele ia passando, naquela época também tinha um Policarpo,
os dois discípulos de João, né? E o Inácio já escrevia, porque ele ouvia dizer que as pessoas estavam planejando em raptá-lo do navio. E ele diz: não façam isso. Eu quero mesmo morrer pelo Senhor, quero ser um mártir, não me tirem esse privilégio, né? E aí ele foi até Roma, né, aprisionado, morreu e tudo, pronto, agora foram enterrar os restos mortais dele. Aí o que fizeram depois? Os pastores, os líderes, levavam os membros da igreja até o cemitério onde estavam os restos mortais de Inácio. Então o pastor é uma coisa boa, irmãos. Uma coisa boa, não estou criticando não. O pastor chegava e dizia: irmãos, olha aqui, ó. Aqui está um homem. Olha aqui, ele existiu sim. Inácio foi comido pelos leões, devorado. Está aqui os restos mortais dele, irmãos. Morreu por causa de Cristo. E você? E nós, irmãos? Vamos negar o nome de Jesus? Ele morreu. Você vai negar? Então era uma forma de incentivar a pessoa a também dar a sua vida, a entregar a sua vida, a viver como esses homens que eram um exemplo. Qual é o mal nisso, irmãos? Não tem mal nenhum, não é? Não tem mal nenhum. Eu, por exemplo, vou passar lá no Tarumã, eu levo alguém conhecido, eu digo: olha aqui, ó, pastor Fred, ó, pastor, homem de Deus, e vou falar. Qual é o problema disso, irmãos? Não tem nenhum problema, não é? Então, começou bem, só que começou a degenerar, começou a estragar. Os túmulos viraram locais sagrados, relíquias foram veneradas e adoradas. Está aqui um pedaço do cabelo dele, está aqui um pedaço não sei mais o que. Olha, a coisa já começou a ter outra proporção. Tudo começou com boa intenção, tá? Quais são as consequências? Os mártires e santos passaram a ser vistos como intercessores. Então aquela pessoa que eu levei ali e tudo, aí de repente já chegam lá e... eu acho que o pastor disse que o pastor Fred foi um homem de Deus. Eu acho que eu vou fazer aqui uma oração. Ô, pastor Fred, começou isso. Inácio, Policarpio, Irineu, olha, começou, irmãos, agora o pessoal que vinha guardar relíquias, agora começou a fazer oração. Os irmãos estão entendendo como é a coisa? Como vai se degenerando, assim, acabando, né? Tendo, assim, um final triste, né? A Maria, por exemplo, ela passou a ser exaltada com títulos e papéis sem base bíblica, irmãos. A mãe de Jesus, mulher que sofreu e tudo e tal, agora está tendo peregrinação, agora estão vendo relíquias e tudo, agora está tendo oração. Olha como a coisa está começando. A prática de comunhão dos santos foi completamente mal aplicada, né? Qual foi o resultado disso? Comprometimento do solos Christos, ou seja, somente Cristo. Cristo já não é o único mediador. Agora é Policarpio, agora é Inácio, agora é São João, agora São Pedro, entendeu? Agora já tem outros mediadores. Então você está vendo que começou bem, está começando a deteriorar, está começando a estragar. Então por isso que no século XVI vai ser necessário uma reforma, para o que caiu trazer de novo nesse patamar aqui. Bem, vamos para a terceira agora, né? Nós vimos as sementes da corrupção, tradições humanas como autoridade, hierarquia episcopal, o caminho para o papado, ascetismo, espiritualidade pelo sofrimento, culto aos mártires e relíquias. E agora nós vamos para esse aí que é o terceiro, que é o cristianismo e o império. Então nós estamos avançando, estamos chegando mais ou menos no ano 313 a 590, tá? Então o que foi que aconteceu ali? Ali aconteceu a fusão entre fé e poder político, tá? Alguns irmãos têm até uma informação errada a respeito desses dados. Muitos atribuem ao Constantino
que fez, tipo assim, legalizou ou instituiu o cristianismo como a religião do império. Mas vamos entender aqui. No ano 313, irmãos, teve o que é conhecido como o Edito de Milão. O Edito de Milão, 313. O que foi ali? Foi a legalização do cristianismo. Então, aqui nós temos o decreto de Constantino garantindo liberdade religiosa a todos. Veja, ele garantiu liberdade religiosa a todos, inclusive aos cristãos. Isso que ele fez. Quais foram os efeitos imediatos? Fim das perseguições imperiais. Teve várias perseguições aos cristãos. Igrejas restituídas e até financiadas. Cristãos recebem privilégios legais, fiscais. A cruz passa de um símbolo, né, que era uma vergonha, para um símbolo imperial, né? Agora quem usa a cruz é o sinal, é o símbolo do Império Romano. Então, embora pareça positivo, o apoio estatal começou a confundir o reino de Deus com o império humano. E qual foi o resultado disso? O cristianismo, ele passa a ser favorecido pelo poder. O risco de se tornar institucional e político se aproxima. A gente vai ver o quê? A gente vai ver que quando a igreja é abraçada pelo Estado, assim, com o mundo, ela não vai dar certo, irmão, não vai prestar. Mas olha, foi somente em 380, 313, legalização, 380, o cristianismo tornou-se religião oficial no Edito de Tessalônica. Então, um é Edito de Milão, 313, com a legalização, e o outro é o Edito de Tessalônica, de 380, ou seja, passou mais ou menos uns 70 anos, até o cristianismo ser oficializado como a religião do império. Então, o que foi que aconteceu aí? O imperador Teodósio I, ele declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então veja só, não é Constantino. Constantino legalizou, tá? Agora, o Teodósio aqui, ele mesmo fez o cristianismo uma religião oficial do Império. Quais foram as consequências? Quais foram as consequências? O paganismo aí é proibido. Todos passam a ser considerados cristãos por decreto. Então agora todo mundo olha, essa aqui é a religião do império? Ah, então eu sou cristão. Todo mundo se converteu. Entendeu? Todo mundo agora quer fazer parte da religião do império. E aí nós vemos o quê? Conversões se tornam forçadas ou convenientes, não espirituais. Não espirituais. Qual é o problema disso, irmãos? É uma fé institucionalizada. Multidões são batizados sem regeneração. Entendeu? Então a pessoa quer entrar no cristianismo? Quero, então é batismo. Batismo então vai lá se bate, pronto, sou um cristão. Não era regenerado, não tinha uma profissão de fé, nada. Surge o formalismo religioso e oportunismo político. O resultado? O cristianismo deixa de ser um chamado ao arrependimento e se torna uma identidade cultural. Isso mina o verdadeiro evangelho. Mas deixa eu lhe dizer, irmãos, a gente vê isso também acontecendo nos nossos dias.
de formas assim diferentes, né? Eu já tenho visto, presenciado, por exemplo, assim, jovens, né, na igreja, as meninas, né, crentes e tudo, mas ela não vê nenhum menino bonito dentro da igreja, aí ela vê lá no colégio dela, no trabalho, um rapaz bonito e tudo, mas ela está por ali, eu sou crente, eu não posso namorar com um incrédulo e tal, ele se aproxima, o rapaz tem uma conversa boa, né, de derrubar avião, e aí ela começa a ficar interessada, o rapaz é bonito e tal, ela quer, mas tal, aí ela dá dica para ele, olha, desculpa lá, mas é porque eu sou crente, e você é incrédulo, e a gente não pode, assim, o crente não é permitido, ainda diz assim, a minha religião, ainda tem alguns que dizem a minha religião, e religião nada, é só uma desculpa, né? Não, mas a minha religião e tudo, aí diz, tá. Onde é a tua igreja? Ali no Japim, faz lá pra gente uma visita. Aí o menino vem, não é? Ele vem e faz uma visita e tudo, nem presta atenção na pregação, no final ele quer aceitar Jesus. Quer aceitar Jesus? Como que é aceitar aqui? Não, conversar com o pastor no final do culto. Ele vai lá, conversa. Aí você quer dizer, sim. Mas por que você quer? Não, eu sou mesmo um pecador e tal. É assim, quer? Sim, quero. Não, faz uma oraçãozinha e tudo, pronto. Houve alegria no céu. Os anjos tudo lá. Mas houve alegria no céu, né? Pronto, para todos os efeitos e tudo, pronto. Agora a irmãzinha vai namorar, porque ele é de Deus agora. Acontece isso. Outra coisa, quando, por exemplo, a igreja dá um rancho, né? Aí o pessoal diz, mas você ganhou esse rancho? Sim, mas como que é? Lá na igreja, a gente dá um rancho e tudo. Então eu vou... Não, isso aqui é só para membro. É só para membro? Mas o que tem que fazer? Não, você tem que aceitar Jesus, tem que se batizar e tal, entrar no rol de... não, deixa comigo. Aí ele vem tudo, se converte e tal, vai, se batiza. Por quê? Porque ele quer um rancho. Então tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que não são regenerados. Eu estou falando de alguns exemplos, irmão, mas tem vários outros exemplos. Por que as pessoas chegam para aceitar Jesus como seu Salvador? O pastor Frederico, irmãos, dificultava. E até quem era crente ainda colocava dúvida na vida do cidadão. Que era para ver se ele segurava. Eu não sei, mas eu tenho dito assim, disse o pastor Herbert, né? Que foi o pregador que mais colocou dúvida na minha salvação. Para colocar minha dúvida. Rapaz, que coisa! Veja se você está em Cristo. Para depois não pensar que vai sair daqui para o céu e para o inferno. Então... alertava a gente para isso. Por quê? Porque tem muito joio, irmãos, no meio do trigo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então isso aconteceu na igreja, irmão, sabe? As coisas, olha tudo que estava acontecendo. Então você vê aqui uma igreja que está completamente já fora daquele início, já caiu muito, entendeu? Agora tem muita gente dentro chamado de cristão, sem ser regenerado, nada, só porque ele quer fazer parte do Império Romano. Eu também faço parte desse império, sou um cristão. Terceiro, nós vemos a consolidação do papado com Leão Magno no século V. Os irmãos viram que a coisa começou lá, primeiro aí quem estava numa cidade maior já é um bispo, quem estava numa cidade menor é um presbítero. Então a coisa vai crescendo para depois acabar ali com o papado, né? Então quem foi o Leão primeiro? O bispo de Roma, olha, o principal, ali 440, 461, né? Primeiro ele foi o primeiro a formalizar o primato papal e a teologia do Papa como sucessor de Pedro. Então veja quando começou isso, 440, 461. Lá no Vaticano, se você for lá no Vaticano, na entrada tem uma placa grande que tem os nomes dos papas, desde Pedro. Mas isso não foi assim, irmãos. Entende? É porque eles ficam pegando, por exemplo, o Pedro. O Pedro foi lá em Roma. Aí depois de Pedro, foi um Plínio. Aí depois foi um Clemente. Aí depois foi não sei mais. Aí vão pegando como se tivesse uma linha papal. Mas a gente vê
como que isso aqui aconteceu, né? Quais as contribuições aí principais? Primeiro, teológicas. O Papa ficou como representante de Cristo na Terra. Se você também for lá no Vaticano e entrar na Catedral de São Pedro, você vai ver, depois do templo, que tem, de um altar grande que tem, você vai lá no fundo, tem a cadeira do Papa, que quando ele fala algo em ex-catedra, então ali tem um pombo lá em cima, né? Como se ele tivesse inspirado, o Espírito Santo está sobre ele, né? E também nesse altar também tem um pombo desenhado lá em cima. Então ele falando em ex-catedra é o próprio Deus falando. Então ele não pode errar, ele não pode mentir, não pode nada, é o próprio Deus ali. Então ele é o representante de Cristo na terra. Ele obteve a autoridade derivada de Pedro e Roma como centro da cristandade, né? Isso foi a teológica. A política, a gente vê que aumentou o papel diplomático e político do bispo de Roma. Ele ficou assim com muitos poderes, né? Vimos as transformações institucionais. O Papa assume o título de Pontífice Maximus, né? Antigo título pagão. Isso era um título pagão. Roma se torna o centro do poder religioso. E o problema disso? A igreja abandona o modelo colegiado de presbíteros e passa a imitar uma monarquia eclesiástica centralizada em um homem. De onde foi que isso surgiu? Foi assim, irmãos, aos pouquinhos. Então o resultado, forma-se o papado medieval, autoridade máxima e centralizada na figura do Papa. A gente sabe que só Jesus, irmãos, ele é o cabeça do corpo, né? Lá em Colossenses 1,18 a gente vê isso. E aí o quarto, assim para a gente finalizar, que é a idade das trevas espirituais, nos séculos VI até o 12º. A gente vê a centralização do poder, a ignorância bíblica, as superstições, assim, dominaram a igreja, distanciando-a do evangelho da graça. Então, para enumerar, o que a gente vê nesta idade das trevas? A supremacia papal, o Papa está acima de todos, né? Então, após a queda do Império Romano, o bispo de Roma se tornou a maior autoridade no Ocidente. Papas como Gregório, 590, 604, acumularam poder espiritual, político e militar. Prerrogativas papais: o Papa, vigário de Cristo, autoridade sobre reis e imperadores. Os irmãos da lembra, estudando história e tudo, né? O Papa tinha que dar bênção àquele imperador, àquele presidente. A gente ainda vê coisas assim. O Papa não pode ser julgado por ninguém. O Papa, ele pode tirar reis. Não, esse rei não pode. Tem que ter a bênção do rei. Não vê a história do Henrique lá na Inglaterra? Que ele queria se divorciar e tudo, mas não era permitido e tal. Então eu não vou mais ser católico, eu vou fundar minha própria igreja, vamos ser anglicanos agora. Foi por causa disso, ele queria mandar, então, não, comigo não, eu vou me casar de novo. Então aconteceu, a gente vê essas coisas acontecendo. Qual o problema? O modelo pastoral e colegiado do Novo Testamento foi substituído por uma monarquia eclesiástica. Agora a gente vê assim uma hierarquia, tem o Papa, tem os arcebispos, tem os bispos, tem não sei mais quem, é uma hierarquia. A gente não vê isso no Novo Testamento. O que a gente vê também, irmãos? Ignorância bíblica generalizada, ou seja, trevas espirituais. Quais foram os fatores principais? Primeiro, a Bíblia ela é restrita ao latim. Veja, o Papa tinha pedido para Jerônimo fazer a tradução do hebraico e grego para o latim, que era a língua comum. Então, Jerônimo não tem nada a ver com essa
história assim de dizer que não, é só o latim. Não, o Jerônimo traduziu para o vulgar, a vulgata. A vulgata é a língua comum que o povo fala. Só que vai passando o tempo, irmãos, e isso vai ficando arcaico. O povo já não estava mais falando latim, mas o latim era para todo, é para a Espanha, para a Alemanha, é para a Inglaterra. Mas tem gente que não entende latim. Então a Bíblia ficou só restrita ao latim, só essa que podia. Então se você entendeu, muito bem. Se não entendeu, olha, o problema é seu. Vai para casa sem nada, mas era assim. E às vezes era de costas, né? Não estava nem aí para o povo. Era aquela liturgia morta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Aí vai para lá e vem para cá. O pessoal sai. O que foi hoje? Nós aprendemos o quê? Não tem palavra. Os leigos eram proibidos de ler a Bíblia. Por quê? Porque não sabem interpretar. Você vai pegar um texto, não sabe interpretar, você tinha que ir para um seminário. Você tem seminário? Não tem seminário, então não pode ler. Não pode, que você vai começar a dar a interpretação que não está aqui. Interpretação quem dá é a igreja. Nós é que interpretamos a Bíblia. Você fica calado aí, entendeu? Então, para não ocorrer isso, vamos deixar em latim, tá bom? Em latim, fica em latim, e é proibido traduzir para qualquer outra língua. Só nós. Por quê? Porque se traduzir, o pessoal vai fazer as suas interpretações, vai dar problema. Então deixa só no latim, que nós dominamos. Muitos padres, irmãos, eram analfabetos. Pregações se baseavam em lendas de santos, não nas escrituras. O povo, então, irmãos, não conhecia o evangelho. A fé foi substituída por misticismo e tradição. E aí teve penitência, salvação meritória, a graça foi trocada por esforço humano, confissão ao Padre, satisfação, que é obras para pagar o pecado, né? Fizeste o quê? Não, você vai fazer agora 300 Ave Maria, 2 Pai Nosso, você agora vai dar uma cesta básica para alguém, para um pobre, para ver se... Todas essas coisas meritórias, né? Relíquias, superstições religiosas, a fé virou, irmãos, magia. Relíquias foram veneradas, objetos santos, pedaços da cruz, ossos dos mártires, roupas de santos, acreditava-se que traziam proteção e bênção. Até hoje isso ainda tem. Até hoje essas coisas ainda tem, irmãos. Pessoas que andam com o pé de coelho. Presta atenção. Se pé de coelho trouxesse sorte, o coelho não pediu dele. Mas tem gente que anda com o pé de coelho, ele tem uma simpatia. Os evangélicos ainda, irmãos, têm uma alma católica, sabe? Cheio de superstições. Ainda tem gente com muitas superstições. Está lá. Tem que ler as Sagradas Escrituras para se libertar disso. Sabe? Não pode fazer, porque a minha avó ensinou. Não, minha mãe disse, mas a Bíblia está dizendo aqui que não está. Mas não, a pessoa, não, foi meu pai que ensinou, foi meu bisavô, foi fulano de tal. Sempre as tradições mandam muito mais. A gente vê procissões com relíquias. Relíquias eram vendidas e falsificadas. Até o Calvino, ele disse o seguinte: se juntasse os pedaços de cruz, da cruz de Cristo, não dava para o homem carregar. Mas Jesus carregou. Mas se você vai juntar os pedaços de cruz que estavam espalhados, né? Não dava, se juntava tudo, não dava. Era falsificado, tudo mesmo para ganhar dinheiro. O resultado disso, irmão, foi a substituição da fé em Cristo por uma espiritualidade mística e emocional. Teve as indulgências, que era o Papa podia aplicar méritos dos santos para reduzir o tempo no purgatório, foi criado o purgatório, né? Está aqui o inferno, está aqui o céu, o purgatório está bem para cá, tudo não foi para lá, mas também não foi para cá, dependendo da missa, de 7º dia, de 14 dias, de 12 anos, de 15 anos, de não sei quantos anos, aí saiu uma perna, saiu um braço, vai saindo, mas tem que, e só vai tirar quem? Quem tem dinheiro para fazer uma missa. Quem não tem dinheiro, coitado, o pobre fica lá, e depois escorrega para o inferno, que não tem dinheiro.
E o povo vai, irmãos, e tem muita gente que é advogado, promotor, e estão tudo aí carregando um boneco para cima e para baixo, em pleno século XXI. Mas são inteligentes eles, né? Então, irmãos, essas coisas que criaram aí, que foram o estopim da reforma, sabe? Essa coisa de vender indulgência, se você comprar, o seu parente sai do inferno. E é o Papa que está já assinando, está aqui a bula papal, ele assinou. Se você comprou, se tiver um parente lá no purgatório, ele sai na hora. Assim que a moeda cair no cofre, a alma sai do purgatório e vai para o paraíso. E por isso a gente vê que o Lutero colocou as 95 teses no portão do castelo de Wittenberg, mostrando: ei, se o Papa pode tirar uma alma do purgatório por dinheiro, por que ele não faz isso por amor? Por que ele não faz isso? Se ele pode tirar, por que ele não faz por amor? Então essa coisa foi descoberta, e aí eles ficaram com muita raiva de Lutero e foram atrás dele, né? Porque estava atrapalhando os planos. Mas vamos terminar por aqui, irmãos. Vamos orar e vamos ter um intervalo, depois nós voltamos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que nós temos aprendido até aqui. Que o Senhor possa colocar essas coisas todas no nosso coração, que possamos mesmo estar sempre, Senhor, nos reformando, para não nos desviarmos da tua palavra. No teu santo nome agradecemos. Amém.